No vídeo de hoje eu vou contar uma história aqui de uma matéria que eu estava ouvindo sobre Portugal, mas que eu acho que vale muito para qualquer lugar que a gente pensar na vida lá fora. Esses dias acabou caindo na minha mão uma matéria sobre o aumento do pedido de ajuda para pessoas poderem, imigrantes na verdade, poderem ir embora para o país de origem, isso em Portugal, né? Então que tinha aumentado, que quadriplicou o número de pedido de ajuda dessas pessoas que acabam precisando da ajuda de ONGs, de fundações e etc. para conseguir voltar para o país de origem. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que nessa instituição onde eles fizeram essas pesquisas, mais de 92% dessas pessoas que pedem ajuda são brasileiros. E aí eu vou ler aqui um trecho da matéria que eu achei interessante, que eu acho que é importante para a gente pensar em algumas coisas. O número de brasileiros em Portugal que pediram ajuda para voltar ao Brasil em 2022 quase quadruplicou em comparação com 2021. Desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado no país europeu são os principais fatores para esse cenário. E aí, eu vou deixar o link dessa matéria, uma matéria do G1, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem com mais detalhes. Mas basicamente o que eles falam é que a grande maioria dessas pessoas são pessoas que estão em situação irregular no país e que muitos deles estão em situação de extrema vulnerabilidade. E a matéria explora bastante a questão também das redes sociais, de pessoas que falam que em Portugal tem tudo, que é só vir, a história do só vir. Eu detesto essa história do só vem que tudo vai dar certo, não houve pessoas como eu que querem falar a verdade, são chamadas de pessimista. Não houve os pessimistas, essas pessoas que não querem ajudar os outros e blá blá blá. Gente, não caiam nessa história do só vir, tá? E essa matéria eu achei bem interessante porque, embora fale de Portugal, eu não tenho esses números para a Holanda. Mas é uma situação que, com toda certeza, acontece em muitos lugares do mundo, de gente que migra ilegalmente e tá com a cara na porta. Talvez Portugal a gente veja, e achei interessante trazer essa história, mesmo sendo Portugal. Eu não moro em Portugal, não conheço alguém, na verdade conheço uma pessoa que mora em Portugal, mas não tenho todo esse background de experiência e propriedade para falar de Portugal. Mas o que me chamou a atenção nessa matéria foi algumas coisas que já existiam na minha cabeça e que essa matéria veio me contar, vamos dizer assim, veio me levantar pensamentos e reflexões que eu queria trazer nesse vídeo. A primeira delas é que vira e mexe eu vejo histórias sobre Portugal flexibilizar vistos e flexibilizar maneiras para você morar lá legalmente, especialmente para os brasileiros, pelo nosso histórico de ter sido colônia de Portugal e tudo mais. Eu já ouvi várias histórias, recentemente inclusive parece que teve uma mudança em relação às possibilidades de visto em Portugal, e isso acaba atraindo a atenção das pessoas e acaba dando uma sensação que talvez seja bem ilusória de que ir para Portugal vai ser fácil, vai ter emprego, vai ter tudo e vai ser muito fácil, até porque indo para Portugal, a gente não tem uma barreira que eu tenho aqui na Holanda, que é o idioma, Portugal se fala português, embora tenha lá suas diferenças, principalmente de sotaque, é o mesmo idioma. A gente partilha do mesmo vocabulário, mesmo que a gente não use as mesmas palavras para as coisas. Então tem-se essa impressão de que Portugal seria uma super melhor escolha para você ir. Mas aí, o pouco que acabou aparecendo na minha timeline, talvez porque eu tenha lido essa matéria, apareceu um outro vídeo sobre Lisboa, que Lisboa é uma cidade de 500 mil habitantes, mas que mais da metade da população de Lisboa são imigrantes, são expatriados. E o vídeo que eu vi falava muito de como isso mudou muito Lisboa, mexeu com a economia de Lisboa, a própria questão da imigração ilegal também, muita gente vai como turista e vai ficando, e isso mexeu inclusive com o mercado imobiliário. Então tem
uma menor disponibilidade de acomodação, por exemplo, de lugar para alocar para você morar. Com isso, o aluguel sobe, o custo de vida sobe, tudo sobe de preço e vai ficando cada vez mais difícil porque o salário não necessariamente sobe na mesma proporção, né? E aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? Então, nessas matérias todas que eu li, também falavam muito sobre que tem muita demanda de emprego, mas que a maior parte das demandas de emprego que tem em Portugal são de vagas com menos qualificação, então principalmente a área da limpeza, e que os profissionais da área da limpeza, em sua grande maioria, são expatriados. E aí é a parte que eu vou começar a parar um pouco de falar de Portugal e começar a falar da vida lá fora, porque essa não é uma história só de Portugal, isso é uma história da Holanda, isso é uma história de muitos países da Europa e de muitos países pelo mundo, arrisco eu a dizer, ou pelo menos os países desenvolvidos, né? Que o imigrante vai naquela ilusão de que a vida vai ser simplesmente muito melhor e nada pode ser pior do que morar no Brasil. E aí chega aqui e não consegue achar um emprego adequado, principalmente os que vêm ilegal, e acaba pegando o trabalho que tem, porque a gente precisa sobreviver, não dá pra gente viver de luxo, a maioria dessas pessoas não são ricos, então acaba entrando numa situação de muita vulnerabilidade, uma situação, principalmente quem é ilegal, né? Porque quem é ilegal ainda tem a chance de cair em golpe, de cair nas mãos de gente ruim, porque gente ruim tá em todo lugar do mundo, não tem exceção, e você ilegal está numa situação super vulnerável, né? Porque você pode até conseguir um emprego ilegal, uma forma de renda, mas se no final do mês o seu patrão decidir que ele não vai pagar o seu salário, porque se é ilegal mesmo, dane-se, você vai fazer o quê? Você vai na polícia? Não vai, o migrante legal não vai na polícia, porque ele não quer ser deportado. Se ele for na polícia fazer uma reclamação, vai ter que dar um documento, uma identificação, vão descobrir que ele tá ilegal. Quer dizer, você tá sempre numa situação vulnerável. E as pessoas que são ruins sabem disso. Então, as pessoas que vêm nessa filosofia do só vem e lá eu resolvo, muitas vezes se dão mal por isso. Porque chegam mal informados, é o que fala na matéria de Portugal. As pessoas não fazem um planejamento decente, às vezes até viajam com uma reserva financeira, mas por falta de conhecimento de não só quanto é o custo de vida no lugar onde elas estão indo imigrar, mas também quais são as condições, como que é a vida, qual é a facilidade, a dificuldade de arranjar emprego, vai arranjar emprego aonde, em que condição, em que salário, sabe, todo esse planejamento, que é uma coisa que eu tento sempre trazer neste canal, para você fazer conta, para você se informar, para você conversar com as pessoas, para você conversar com os outros brasileiros que já estão no lugar para onde você está indo, para você entender qual é a real e poder se planejar e se preparar para tudo, porque a gente tem que se preparar para tudo, principalmente se a pessoa tomar essa decisão, que eu acho uma decisão ruim, mas cada um sabe do seu calo, que é de migrar ilegal, para não ficar nessa situação de vulnerabilidade como essas pessoas na matéria de Portugal, que estão numa situação tão vulnerável que depende de ajuda de terceiros, de instituições, de ONGs, de grupos de ajuda, para conseguir sequer pagar uma passagem de volta para o país de origem. Quer dizer, imagina o nível de necessidade que essas pessoas estão. Eu sei que eu falar assim, estatística, percentual, quadriplicou, né? Se você olhar o número absoluto, não parece muita gente, mas assim, isso é para mim uma pontinha de iceberg, né? De que toda aquela história de que Portugal, que eu também tinha essa imagem, ficava pensando, se eu tivesse ido para um lugar tipo Portugal ou Espanha, que pelo menos a língua não é tão longe, né, do português, talvez eu tivesse tido uma vida diferente, né? Agora, parte do meu problema, da minha dificuldade é a história da Holanda, da língua que é muito diferente, leva muito tempo, tal, mas não é só isso, né? Tem essa realidade mesmo. A gente expatriado acaba sendo uma minoria, a gente acaba, assim, tendo mais dificuldades com as coisas, a gente acaba, assim, sendo visto de uma maneira diferente, a gente muitas vezes não tá concorrendo com os nativos em pé de igualdade, seja porque a gente, por exemplo, no meu caso, tem a questão da língua, ou seja pela própria xenofobia. Nessas matérias também eu vi uma estatística que de 2017
para cá, a xenofobia em Portugal aumentou muito, aumentou 200 e não lembro quantos por cento as denúncias de xenofobia, que realmente aumentou muito. Se você pensar bem, de 2017 para cá, é uma época um pouco mais redes sociais, onde as pessoas estão se comunicando não só com os amigos, que nem a gente tinha lá no quase extinto Facebook. Alguém ainda tem Facebook aí? Mas enfim, é que a gente tinha as redes sociais, que era uma coisa mais limitada para os nossos amigos. Hoje é uma coisa para a gente se comunicar com gente que a gente não conhece tão bem, mas fazer conexões, né? Mudou um pouco a dinâmica. Foi mais ou menos por aí, de 2015, 2017, começou vários aplicativos e várias coisas. E também que começou a se fomentar mais assuntos, mais reflexões, mais histórias, mais coisas. A gente começou a, né, procurar mais e ter mais acesso às informações. Então acho que isso casa com tudo isso, mas casa também com esse cenário um pouco, não sei se a palavra seria caótica, mas com esse cenário de crescente imigração em Portugal, que eu vi também numa matéria um gráfico sobre isso, e realmente a imigração em Portugal aumentou muito nos últimos anos, mas isso também demonstra o quanto a gente tem que quebrar barreiras até num país que é tão irmão, né, da gente como Portugal. E se é assim em Portugal, imagina num país como a Holanda. Eu não quero nesse vídeo, meu objetivo nesse vídeo não é dizer pra você não migre, fica no Brasil porque o Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso mesmo, mas assim, não é minha intenção dizer pra você não vir. A minha intenção neste vídeo é dizer uma coisa que eu já disse em outros vídeos, inclusive, mas a gente tem que ser repetitivo às vezes. A minha intenção é dizer, prepare-se e prepare-se bem. Venha com visto, mas venha com conhecimento. Não importa se você está vindo para Holanda, se você está indo para Portugal, para Espanha, para Itália, para, sei lá, não importa para onde você está indo. Se informe, se prepare, entenda as coisas no detalhe. Não embarque nessa história do só vem. Com ou sem visto, não embarque na história do só vem. Vai pesquisar, vai conversar com pessoas. A gente tem 1000 redes sociais que dá para fazer isso. A gente tem 1000 formas de conversar. Vocês estão aqui no meu canal assistindo meus vídeos. Eu tô contando várias histórias, tentando contar não só o lado bonito, não só as tulipas, não só a primavera holandesa maravilhosa, que se Deus quiser já vai chegar, que eu não aguento mais esse frio. Mas eu sempre tento trazer aqui muito a realidade, muitas reflexões e muitas coisas que podem parecer que eu tô desmotivando, que pode parecer que eu tô querendo jogar água no seu chope, mas não é isso que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando puxar, tô sempre tentando puxar, né? Eu tento trazer algo que eu não tive quando eu migrei, né? Porque muitas das coisas que eu falo aqui, eu faço essa comparação da Aline de hoje, que já passou por 3 anos de perrengue de morar fora, que já tomou um monte de não de um monte de coisa, que não sabia nada, que achou que tava indo pra um lugar que ia ser tudo maravilhoso, que ia dar certo, que com 3% de desemprego ia achar emprego em 2 meses no máximo. E não foi essa a realidade. Então, o que eu quero sempre trazer nesse canal é algo para vocês pensarem e descobrirem qual é a realidade. Que a realidade também não é uma coisa só, né? Mesmo nos grupos, que é outra coisa que eu sempre falo aqui. Você vai achar um monte de gente falando A e um monte de gente falando B. E você tem que entender se o seu tipo, se a sua condição, se a sua individualidade, se a situação em que você pretende migrar, se os conhecimentos que você tem, o seu background e tudo, se você é mais comparável com a pessoa A ou se você é mais comparável com a pessoa B. Então, tudo que eu falo aqui no canal, será que você é comparável comigo? Isso depende de 1000 coisas, depende de onde você vai morar. Se vier morar numa cidade como Groningen, tem uma grande chance de você se enquadrar em tudo que eu falo. Se for morar em Amsterdã, talvez a vida seja mais simples em alguns aspectos. E vice-versa. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que tentar entender o que está por trás, né? E por mais que eu pareça desmotivadora, a última coisa que eu quero, e eu quero encerrar esse vídeo dizendo isso, que muita gente aqui comenta nos meus vídeos, já está aqui no canal há algum tempo, mas às vezes você acabou chegando aqui, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, então eu queria deixar bem claro, mas para quem já me segue, deixar mais claro ainda, migrar e ter uma vida maravilhosa e tudo dar certo, e tudo ser melhor do que você imaginava, é possível? É bastante possível. Mas também é bem possível que muita coisa saia fora do esperado. E o meu papel aqui, pelo menos o papel que eu quero trazer para esse canal, é não falar só das coisas bonitinhas, mas trazer a realidade para ajudar você a tomar decisões diferentes das que eu tomei, para ajudar
as pessoas a ter menos perrengue, né, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem gente que me assiste nesse canal que mora em Portugal, que morou em Portugal, ou conhece alguém, ou sabe da situação, deixa aqui nos comentários se tudo isso que eu tô lendo na internet é bem a realidade mesmo, ou se tem alguma coisa forçada, né? Tô trazendo aqui o que eu li nessas matérias. E muito obrigado por me assistir.